Vamos na palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre a natureza de Cristo no homem. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 10, versículos de número 1 a 8. Mateus, capítulo 10, versículos de número 1 a 8. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão Zelote, Judas Iscariotes, que o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai ovelhas, o quê? Ovelhas o quê? Perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Amém? Irmãos, eu estive ontem pregando uma igreja muito relevante na Zona Sul de São Paulo, a missão mundial do apóstolo Paulo. Irmãos, faz um mover de Deus maravilhoso. Mas a gente sente a guerra que foi de algo que rompeu naquele lugar. Então, você de repente está vivendo fase na sua vida, você sente assim que o corpo está pesado, você está rompendo alguma coisa no mundo espiritual. Acredite nisso que eu estou te falando. Você está rompendo alguma coisa. Parece que, irmãos, eu trabalhei 40 horas e ainda depois eu passei no corredor, tomei um monte de paulada. Né? Assim, o corpo está arrebentado. Mas o meu espírito está tão satisfeito porque Deus fez uma obra poderosa lá. Amém? Quem crê nisso, diga amém, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Eu precisava falar isso para você entender. Esse sintoma não é perda, é avanço que Deus está te dando em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu clamo a Ti para que o Teu nome seja glorificado e que nessa noite nós sejamos edificados com esta palavra. Que o Teu Espírito Santo toque nos corações e que nós sejamos edificados com as instruções que o Senhor nos dará. Que nós possamos receber, ó Pai, as instruções da Tua palavra e que a Tua natureza esteja em nós sendo manifesta. Eu te peço, usa a minha vida e a glória e a honra será sempre a Ti, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Os próprios homens seriam os maiores empecilhos para impedir a obra de Deus que o Espírito de Deus tinha para fazer na vida dos apóstolos. Se você pegar a história, você vai observar que Jesus não ficou confinado com eles, com aqueles homens, dias e dias. Jesus ia formando os discípulos no dia a dia, na prática. Né? Não havia, a teoria era as parábolas, a teoria eram as palavras que Jesus liberava. E eles iam vendo, eles iam observando os sinais, os prodígios, as maravilhas que Deus havia feito. E eles observavam que o foco de Jesus na terra era exatamente aquilo que nós acabamos de ler. Vocês devem ir atrás das ovelhas perdidas, afastadas de Israel, para vocês anunciar que o reino dos céus é chegado. Só que Jesus, ele entendia muito bem que os 12 que estavam com ele eram homens ainda frágeis,
e cheio de deformações. Mesmo assim, Jesus os chamou para o lado e falou: vamos caminhar. Eu lembro uma vez que a gente estava aqui na Santa Cruz, com o Bispo Betão, e nós estávamos discutindo de novas igrejas que seriam abertas. E aí nós colocamos na mesa algumas opções de presbíteros, até diáconos, pastores, algumas mudanças de bispos que deveriam ir para outras regionais. E eu lembro como hoje, que o bispo perguntou, e aí, o que você acha dessa pessoa? Eu falei assim, ela está pronta. Na hora que eu falei isso, ele falou assim, ninguém está pronto. Nem eu, nem ninguém está pronto. Nós nos aperfeiçoamos a todo momento, a todo tempo. Quando você entende que você está pronto, você estagnou. Quando você entende que você precisa melhorar, você vence a si mesmo todos os dias. Então, quando nós entendemos isso, que Jesus, ele sabia as deformações que cada um carregava, as limitações que cada um tinha, isso para nós é um afago, é uma esperança de que Deus não espera eu chegar numa estatura de perfeito varão, né? Até mesmo se nós chegarmos isso, Deus nos tira da terra. Deus quer que nós entendamos a seguinte situação. Ele sabe quem eu sou. Jesus sabe quem você é. Ele sabe das nossas deformações e limitações. O que Ele quer é que você simplesmente faça isso. Cura os enfermos, ressuscita os mortos, purifica leprosos, expulsa demônio, porque de graça você recebeu e de graça você vai dar. Por quê? Por que não enche mais a igreja da Efraim? Porque você não está fazendo isso. Você não está indo atrás do enfermo. Você não está indo atrás do que está morto espiritualmente. Aí ele está dizendo, nós devemos fazer, repartir, multiplicar aquilo que de graça nós recebemos. Mas é uma coisa impressionante, porque lá em Mateus 10, 22, no mesmo capítulo, versículo 22, Jesus fala que quando você se levantar para fazer isso, olha o que vai acontecer. Sereis odiado por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Então, há uma garantia. Vão se levantar? Vai ter ódio? Sim. Porém, o que vai acontecer? Há uma garantia. Qual é a garantia? Nós seremos salvos. Acredite nisso. Nós seremos salvos. Amém, irmãos? Aleluia. Não se trata, o texto que nós estamos falando, que acabamos de ler, e os versículos anteriores, não se trata de qualidades humanas, né? Visto que esses homens, os discípulos, na sua realidade, no momento que eles viviam, eles enfrentaram graves problemas nos seus próprios lares também. Sabe o que é interessante? É que muitas das vezes, quando sai uma palavra do altar, da casa de Deus para você, eu já fiz isso. Não, o que esse pastor está falando, parece que para ele é muito fácil falar, que ele não está dentro da minha casa. E muitas das vezes, aquilo que a gente prega é aquilo que a gente já venceu. Eu particularmente falando, eu nunca subi no altar para pregar uma coisa que eu nunca vivi, o que eu já experimentei ou que eu esteja vivendo. Porque se eu falo simplesmente algo que eu não vivo, é palavras ao vento. Agora, por que tem tanta coisa? Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Por que tem tanta coisa acontecendo com você? Por que tem tanta coisa que você está enfrentando? Porque Deus está reproduzindo em você uma experiência para quando você abrir a sua boca, você vai ter autoridade porque você está vencendo ou já venceu. Por isso que a nossa vida, aos olhos humanos, ela é uma loucura. Mas aos olhos de Deus, é uma autoridade que Ele está nos dando.
Você só vai experimentar provisão, né, quando você entender que a provisão acabou. Né? A importância de você ter aliança, nós estamos num desafio esse mês agora, assim. E Deus sempre me ensinou uma coisa, com pastores, com igrejas. Deus, tudo aquilo que eu corri um dia, que eu não queria mais, Deus trouxe tudo de volta. E uma das coisas que Deus trouxe é cuidar de pastores. Eu cuido de vários, assim, ajudo a administrar o emocional. Eu não tenho gerência nenhuma sobre as finanças, a administração. Isso aí deixa para quem gosta. Meu negócio é espiritual. E Deus falou assim, faça isso. E nós estamos aqui, a gente precisa vencer um gigante esse mês. E eu estava assim, quando Deus nos deu a grande vitória nas mãos, nós precisávamos resolver assim, coisa de horas. E aí uma pessoa que veio aqui, a Bispa Lídia, quem estava no culto com ela, viu que benção que foi o culto. Ela ligou e falou assim, eu estava aqui orando e Deus falou comigo para fazer tal coisa. E justamente o que ela fez era o que a gente estava precisando para derrubar um grande gigante. Às vezes você está correndo de coisas, às vezes você está evitando. Irmãos, eu não entendo. Né? Você quer ter vitória, mas você não quer ter deserto. Você quer prosperar, você não quer passar pelo processo. Você quer experimentar, dizer sobre a fidelidade de Deus, mas você não quer ver as portas muitas vezes se fechando para você ver. A fidelidade de Deus, ela se manifesta quando tudo não está acontecendo. A porta que Deus abre é quando o humano fechou todas as portas para você. A multiplicação vem, o recurso sobrenatural vem, quando o diabo se levanta e fala assim, agora eu vou trancar o caminho dele. E Deus vai lá e entra e fala assim, vai trancar coisa nenhuma. A vida dele é minha e eu vou prover. Agora, é isso que eu não entendo, porque nós estamos vivendo hoje, na geração, uma geração que é a bênção, mas não quer o fruto do processo. Quer as coisas acontecendo, mas irmãos, enquanto eu tenho sabedoria para fazer o que eu preciso fazer, né? Quantas das vezes eu já trabalhei assim, virei. Eu fiz uma vez uma viagem, eu tinha levantado 6 horas da manhã, 6h40, estava com o carro aspirado, já tem uns meses, estava com um Corolla preto. De uma empresa que eu peguei para fazer um serviço executivo, durante 3 meses. E aí eu peguei esse carro, e o Espírito de Deus colocou no meu coração, se prepare para um grande desafio hoje. Eu falei, nossa, deve ser algum passageiro, algum serviço assim que vai testar minha fé. Mas não era isso. 6h40 eu estava fazendo o primeiro serviço. Quando foi 19 horas, eu terminei e falei assim, agora eu vou para casa. A seguradora me ligou e falou assim, Daniel, tem um casal de senhores lá no Rodanel, no quilômetro 68, em cima do viaduto. Já estão há mais de 6 horas. O vidro do carro travou e a corrente de vento está deixando esse casal doente. Você precisa pegá-los e levá-los até a residência deles. Só que eu não sabia que a residência não era em São Paulo, era em Chavantes. Chavantes é divisa com o Paraná. Você pega Castelo Branco, vai até o fim dela, aí está a placa, aqui termina a rodovia Castelo Branco. Você sai na alça assim à direita e anda mais 200 e poucos quilômetros. Eu saí de casa na sexta-feira, 6 horas da manhã, e cheguei no sábado, 10 horas da manhã. Quase 30 horas dirigindo. Como eu consegui, não sei. Existem coisas agora. Eu enfrentei 19 horas de volante dentro de uma África e eu não sabia que Deus estava me preparando para coisas maiores.
Você precisa entender, a gente precisa, deixa eu te falar algo aqui, um papo reto para você. A gente precisa parar de ser mimizento. Nós precisamos amadurecer. Preste atenção no que Deus está falando para você nesta noite. Olha o que você já caminhou, olha o que você já cresceu, olha o que você já conquistou, olha os passos que você já deu. Você acha que as lutas da sua vida será como? Olha as experiências, as orações, os anos de evangelho. Deus está dizendo, eu posso confiar em você coisa maior? Você fala, aleluia, posso. Então vem prova maior. Você quer construir uma casa, você faz. Pergunta para o Robinho como é que é construir uma casa. Todo dia, na casa dele, as meninas brincando, as filhas, ele falou assim, meu pai tem uns cadernos desde o primeiro tijolo comprado. Tudo contabilizado na ponta do lápis. E lá em Barretos, tem uma pastora lá, que desde o primeiro dia de conversão dela, ela tem uma agenda do ano. Ela tem 40 anos, ela tem 40 agendas de tudo que aconteceu ano após ano, contabilizando, trazendo à memória aquilo que dá esperança. Aí você está lá, quer viver coisas, e Deus está falando, você quer hoje viver uma restituição da família? Você quer viver hoje uma restituição financeira? Você quer viver uma restituição? Seja qual for o tipo da restituição, você tem que estar pronto para o processo. Você paga preço para construir uma casa. Você paga preço para pagar anos de faculdade e prestar um concurso. Eu conheço um rapaz lá em Recife, ele bombou 17 vezes no concurso público. 17 vezes no concurso público. Hoje ele é um fiscal do Tribunal de Contas do município. Ganha uma fortuna. Mas ele bombou, estudou, deixou de viajar, deixou de comprar coisa. Foi estudando. Foi uma hora, conseguiu. E agora ele está fazendo direito, isso aqui, vai ser juiz. Ele não está preocupado. Mora, irmão, num lugar maravilhoso. Ele falou, não vi, tem dia que eu não vejo nem a cor do sol. Se é que sol tem cor, né? Não vejo nem o dia direito, não vejo nem o céu como está. Por quê? Porque, e guarda isso que eu estou te falando, saia fora dessas narrativas de pessoas que vivem uma plena vitória e que não passa por nenhum tipo de processo. É golpe, isso é fake, porque quanto mais dado, mais será cobrado. Quanto maior a vitória, maior o processo. Quanto maior a árvore, maior é a raiz. Você precisa entender isso. Então, a natureza de Cristo, ela denuncia 3 tipos de inimigo que desvia o caráter do homem, impedindo dele da promessa. E você vai receber hoje essa palavra. Amém? Posso ouvir amém em nome de Jesus? Então preste atenção. Glórias a Deus. Lá em Mateus, põe Mateus 5, quer ver? Você acha que você está sendo perseguido? Você acha que o diabo está furioso com você? E não sei, eu acho que alguma coisa... Não tem nada de errado, olha o que está acontecendo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Olha o que ele fala. E ele passou a ensinar, dizendo, então, só prende quem quer sentar para aprender. E ele, olha, aí ele começa dizendo, ó, você é bem-aventurado. Quando tudo isso, Deus está te vendo como uma pessoa bem-aventurada quando tudo isso começar a acontecer. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Está chorando? Está chorando por quê? Porque serão consolados. Deus vai te consolar. Bem-aventurados os mansos. Segura aí a onda. Porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quantas vezes em 5 anos aqui dessa igreja, gente que me colocou assim, usando a expressão, me colocou assim na parede.
você tem que tirar, você tem que não sei o quê. Eu no seu lugar, eu falei, então, você não está no meu lugar. Jesus no meu lugar está dizendo, tenha misericórdia. Porque se você usar de misericórdia, amanhã você vai precisar de misericórdia. E Deus deu graça para todas as coisas. E Deus está falando, bem-aventurado é você misericordioso, porque você também no dia que precisar, vai alcançar a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Levante sua mão e diga assim, fala, Deus, limpa o meu coração, fala. Oh, aleluia, você vai ver Deus com o teu coração limpo em nome de Jesus. Bem-aventurados pacificadores, o que não gosta de barraco, de confusão, de discussão, porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos, por causa da justiça, que é a palavra, porque deles é o quê? O reino dos céus. Vai, continua. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, te injuriar, te perseguir e mentir a teu respeito e disserem todo mal contra você. Para aí. E aí? Deus está dizendo que você é bem-aventurado quando começar a falar mal de você. Irmão, Deus já me deu cada sonho de pessoa falando mal. Teve um dia que eu liguei e falei assim, você está com a roupa tal. Deus me deu um sonho que você está com a roupa tal, você está com fulano de tal, o assunto era esse. A pessoa até hoje está correndo de mim. Que Deus mostra, irmão. Deus mostra as coisas para a gente. Quando a pastora começa a orar de madrugada, aí se prepara que lá vem. Deus começa a dar sonhos e sonhos e sonhos e sonhos e sonhos e sonhos e sonhos. E quando eu estou na dúvida, será que foi Deus ou que Deus? Alguém assiste a programação, algum homem, mulher de Deus, gente de oração, falou, eu sonhei, e Deus falou para mim, para falar para você tal coisa, que eu falei, Deus está dizendo que falou com você tal coisa, e Deus está falando, sou eu que falei aquilo lá, pode ir resolver porque eu estou nessa história. Ó, Deus está cuidando da gente, Deus está falando, você é bem-aventurado, que por causa da palavra, da justiça, te injuriar, te perseguir, e mentindo disserem todo mal contra você. Você é bem-aventurado, oh aleluia, glória, vai, continua, vai meu filho, vai, se regozija, exulte, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. É Bíblia. É a palavra. Então hoje você vai aprender quais são então os tipos de inimigos que desviam o caráter do homem impedindo que a promessa. Existem síndromes. Eu separei 3. De 10 que tem aqui, eu só tirei 3. A primeira, a síndrome de Caim. O que é a síndrome de Caim? É aquele que é vencido pelo mau sentimento. Cego, aquele tipo de pessoas que é cega pelo ódio, orgulho e desamor. O texto fala, a história de Caim diz que esse sentimento estava sobre ele. E Deus falou assim, cumpra você dominar. Está lá em Gênesis 4, 5, 8. Os maus sentimentos estavam à sua porta. E ele deveria vencê-los. Não era Deus que faria aquilo, era o próprio Caim que tinha que fazer. Não combater sentimentos malignos e se deixando envolver por eles e guiado pelo coração e emoções, sempre será vencido. Ai daqueles que entram pelo caminho de Caim e se deixam guiar pelo coração e não pela palavra de Deus. Enquanto você estiver vivo, terão pessoas que vão provocar ódio em você. E vai ter mais ódio ainda quando a sua vida começar a dar errado e você dar na língua. Né? Vai falando, sai falando tudo, vai falando tudo, sai falando, vai falando. Irmãos, se você tem uma conquista hoje, fale para pessoas que estão no nível acima do seu. Porque ele não vai te invejar. Agora você está lá, todo emocionado, empolgado. Deus está abençoando você. Aí você senta do lado do irmão X. O irmão X está lá, coitado, vivendo um momento difícil. Não sem um motivo.
Pode ser que Deus está provando, ou que ele mesmo causou o mal que ele está colhendo. Aí você começa a falar, e aí o diabo joga no ouvido da pessoa que está vendo um dia mal da vida dele, está vendo? Você está vendo aí, ó, ele está dando certo, você está dando errado. E aí gera um sentimento de inveja nessa pessoa, e ela começa o quê? O torcer contra você, pedindo, fazendo orações para que você não viva o milagre que Deus tem para a tua vida por completo. E aí o que acontece? A tua vida começa a travar, você começa a se encher de raiva, de ira, e de não sei o quê. Dizer, ai, tudo isso acontece comigo, ó vida, ó azar. Ai, meu Deus, é porque você não calou a boca. É porque você não ficou quieto quando tinha que ficar. Eu lembro como hoje, eu estava em Recife com a pastora Raquel, passeando, não. Eu era bispo em Recife. O apóstolo Liceu me ligou e falou assim, Fragozinho, vai para Fortaleza agora. Quando ele fala agora, é para ir agora. Lá você vai procurar fulano de tal, no endereço tal, na Aldeota, é um bairro chique. E falei, apóstolo, quem é esse cara? Ele é um dono de uma rede de FM e você vai lá. O valor para negociar esse não vai bater o pé e não vai voltar atrás sem esse resultado. Eu falei, demorou, é nós. Cheguei lá, 4 horas, Raquel no hotel, eu com um cara sentado. Eu mais o pastor Daniel Cavalcante. 4 horas, batendo. O cara falou assim, quer saber? Não aguento mais. Você acredita muito? Eu falei, eu acredito no produto. Eu sei que vai, tá bom, sai de lá com o negócio fechado. Aí eu estou com a Raquel, eu aluguei um carro. E de Recife a Fortaleza é uma puxada, irmão, de carro. E não quero nem saber, peguei um carro bom e pau na estrada, marcha. E eu tirei uma foto, na volta, dei um sorriso japonês do lado dela. Me liga um enviado do diabo aqui de São Paulo. Falei, tá feliz por quê? Tá todo felizinho e não sei o que, eu vou fazer de tudo para te prejudicar. E me prejudicou. Porque eu deveria ter ficado quieto. No dia que ele me prejudicou, eu falei assim, tá feliz? Eu falei, tô. Então, mas aí que tá, você entrou num plano que Deus tinha, você não sabe nem por que é a felicidade. Não importa a felicidade, o importante é que eu te prejudiquei. Eu falei, então, da mesma medida que você medir, você será medido. E o mal que ele sofreu, irmãos, foi 10 vezes mais que eu sofri. Você acha que Deus não está vendo o que fazem contra você? Só que você tem que aprender a calar a sua boca. Fecha a sua boca. A conquista é sua. A tua prosperidade é a minha felicidade. Se você ganhar 100 mil de salário, aleluia. Se Deus te trocar de casa, glória a Deus. Se você está passando por um... Porque a gente só acha que Deus só age quando os dias estão bons. Se você estiver também passando por um dia mau, um presságio, glória a Deus, porque tem coisa maior chegando de Deus para a tua vida também. Então você tem que aprender a limpar a maioria. Por que Caim estava cheio de ódio? Porque Deus não recebeu a sua oferta, mas recebeu do seu irmão. E qual era o problema que tinha na época? Nenhum. Mas havia uma predisposição dentro dele para ódio. Eu repreendo toda a natureza maligna que está tentando montar sua vida para dias difíceis. Eu quebro da tua vida hoje em nome do Senhor Jesus. O segundo inimigo, ou a segunda síndrome, é a síndrome de Balaão. Cego pela luxúria, riqueza e glória humana, que segue um caminho perverso por cobiça e poder. Está lá em Números 22, de 11 a 13. Só que Deus o proibiu de fazer as coisas. Lá no capítulo 22, 16 a 19, ele recebe a proposta para ser honrado em tudo o que quisesse, se ele fizesse uma única coisa: amaldiçoar o povo de Deus. E aí o texto fala que no capítulo 22, versículo 22 e 23, a jumenta vê o anjo e ele estava cego pela cobiça. Ele estava montado numa jumenta em direção ao povo de Israel.
já com a burra cheia de dinheiro, porque ele era profeta, né? Estava usando o dom que Deus havia dado para ele para travar a vida do povo. Olha só, e a jumenta empaca. Viu a famosa frase? O jumento empacado? A jumenta empacou. E ele vai lá e esmurra o jumento, só que a jumenta estava vendo o anjo com a espada desembainhada. E aí o texto fala que a jumenta fala assim: eu nunca te fiz mal algum, você está me espancando. Até que os olhos dele se abriram e ele viu que era o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor fala: eu estou declarando que os teus caminhos estão perversos. Deixa eu te falar uma coisa que o Espírito de Deus me falou quando eu estava dando essa palavra. Tem gente que está usando o dom para te amaldiçoar. Tem gente que está usando o dom para travar a tua vida. Tem gente que está subindo no monte, descendo no monte, dando oferta, seja fazendo o tipo de voto que for, para te amaldiçoar o que Deus já abençoou. O anjo do Senhor vai até esse povo, e ele está dizendo: eu estou reprovando, porque essa atitude é perversa. Então eu tenho uma palavra profética de Deus para você: descansa o teu coração, porque maldição sem causa não haverá repouso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Entende isso? O senhor não vai fazer nada, bispo? Não. Porque eu sou o povo de Deus. E Deus vai mostrar o anjo para a jumenta. Deus vai dar visão e vai falar: o que você está fazendo, escuta o que eu estou dizendo para você. Vai chegar notícias ao teu ouvido que Deus vai pôr, encurralar. E quem mandou tocar? Quem mandou falar do casamento? Quem mandou falar da família? Quem mandou falar do ministério? Eu estou cobrando agora. Não se negocia o que Deus batizou como santo. Ninguém põe a mão naquilo que Deus está no controle. Porque se põe a mão e Deus não faz nada, Deus não é Deus. E eu estou dizendo essa palavra de Deus para a tua vida agora. Deus está pondo as mãos no controle de tudo da tua vida. Eu estava pregando ontem na igreja, e do nada eu parei, trouxe uma palavra profética. E eu não sabia que tinha lá um rapaz de 30 anos de igreja lá, falando mal da liderança. E Deus desceu uma palavra profética assim, irmão. Eu falei: já pensou? E comecei a parafrasear. O cara não aguentou, ele levantou, passou mal, foi embora. E todo mundo, e a igreja começou a glorificar. Eu falei: não estou entendendo o que está. Eu falei: não é que Deus estava te revelando lá na hora o que estava acontecendo. Eu quero dizer para você, guarda essa palavra: o espírito, a maldição de Balaão não vai ter causa na tua vida. Eu estou liberando. Você está ouvindo o que Deus está falando? Não tem urucubaca, não tem macumba, não tem palavra nada. Eu e você, nós somos a menina dos olhos do Senhor, aleluia. Eu quero declarar, aleluia, você não será cego pelo poder, você não será cego pela fama, você não será cego pelo dinheiro, mas, aleluia, vai entender que há um propósito de Deus para todas as coisas. Você crê nisso? Diga amém em nome de Jesus. Se Deus vê que com 100 você se corrompe, Ele não vai liberar. Melhor você viver com 10 na presença de Deus do que com 100 corrompido. A terceira síndrome é a síndrome de Coré. Quem era Coré? Era um homem cego pela rebelião e sedento do poder. A história bíblica fala que ele era alguém que cantava como um levita, mas queria ser sacerdócio de Moisés. Ou ele queria o sacerdócio de Moisés. Quer ver isso? Números, põe aí, Números 16, versículo 3, depois de 9 a 11. Se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta. Pois que toda congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais por sobre a congregação do Senhor? Ele está dizendo: por que você tem que ser maior, se todo mundo é santo? Ah lá, agora 9. Acaso é para vós outros coisa de somenos que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel,
para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E fez chegar Corá, todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Ele está dizendo, você tem uma porção que poucos têm, ainda você quer o sacerdócio? Você quer o lugar? E te fez... Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, para que murmureis contra ele. Até aí. Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, os filhos de Eliabe. E a história diz o seguinte, então tá bom, vocês escolhem. E aí a terra abriu, engoliu todo mundo e a história acabou. O que eu quero dizer com isso? Deus deu uma porção para cada um de nós. Eu não tenho a habilidade e sabedoria que o Robinho tem. Eu não tenho a habilidade e a sabedoria que o pastor Paulo tem. Eu não tenho a habilidade e sabedoria que cada um sabe fazer. Né? Tu não olha para o Marcos, quieto, é um baita marceneiro. Você precisa abrir essa mesa aqui, desmontar e montar, não vai sobrar um parafuso. Agora, manda eu desmontar para você ver, vai sobrar um monte de parafuso. Porque eu sei que cada um tem a sua porção. E nós precisamos entender que o corpo de Cristo funciona assim. Eu não sou o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja. Agora, a conta, a responsa é minha. É minha. De ceder o que Deus não manda ceder. A fatura é minha de fazer o que Deus não manda fazer. Então existem pessoas que querem tirar você da onde você está, da condição que você está, simplesmente porque não quer que você fique no lugar que você está. E quando tirar você, não vai te procurar mais. Quantas histórias eu já vi sobre isso? E o Senhor está falando, aleluia, você não será um Coré, você não será cego pela rebelião, você não será envolvido por nada dessas coisas, porque a tua vida é do Senhor. Posso ouvir amém em nome de Jesus? Então como é que você vence isso? Para encerrar, aprenda a ser perseverante. Olha o que diz Gênesis 32, 24 a 26. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. O que é isso? Você precisa ser perseverante como Jacó. Ser como Jacó, o qual perseverou, mesmo não tendo estrutura para aguentar, ou mesmo vencer. Ele não tinha estrutura para vencer o anjo, mas ele falou, eu vou agarrar, meu amigo, você aqui, ó, eu não vou te largar por coisa nenhuma. O diabo está falando, você não tem coragem, você não tem força para vencer essa guerra, mas você vai falar assim, eu estou como Jacó, eu vou abraçar o anjo, e eu não vou largar a minha vitória, porque eu sei, eu não posso, mas Deus pode, eu não faço, mas Deus faz, eu não consigo, mas Deus consegue. É disso que Deus está falando para você. Não é sobre aquilo que você é, mas é sobre o Deus que é em você que Ele está falando hoje. Aleluia. Ou quando a tua força acabar, quando a tua capacidade acabar, aí entra Deus na história ali. Oh, aleluia, para agir de uma forma poderosa na tua vida. Deus está chamando uma igreja para ser como Jacó, que tinha deformação Jacó, que tinha limitação como Jacó, que tinha defeitos como Jacó, que tinha problemas como Jacó, mas quando viu o anjo, não vou largar, porque eu preciso da bênção do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra na tua vida nesta noite. Receba na tua vida.
Eu quebro da tua vida hoje toda síndrome de Corá, toda síndrome de Balaão, toda síndrome de Caim, aleluia. Oh, você vai ser uma nova criatura, você vai ser uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo de Deus, e você vai entender que é só mais um dia, aleluia, mais um dia que passa é um dia menos para chegar onde Deus precisa te levar em nome de Jesus. Então, eu te abençoo com esta palavra e eu declaro, se levante, porque está chegando um novo tempo, uma nova estação para a tua vida em nome de Jesus. Você crê, dar um glória a Deus, fica de pé em nome de Jesus. Acredite no que eu estou te dizendo. Deus vai ter com pessoas que armaram, que oraram, né? E tudo que fizeram contra você, elas serão o extrato daquilo que desejaram para você. Porque Deus, quando Ele resolve abençoar, está abençoado. Eu vou falar aqui algo para você, por favor, não entenda como altivismo, não entenda como... A igreja que eu preguei ontem, tinham alguns nomes, entre eles, Camila Barros, Eduardo, Helena Raquel, mais uns 2 nomes lá. E o último nome era Bispo Daniel de Efraim. A igreja unânime falou assim: nós não queremos uma palavra sazonal, nós queremos uma palavra de continuidade. Quando você entender qual é o seu lugar, Deus vai te dar acesso aonde você jamais poderia estar. Quando você entender quem você é, o seu nome vai ser posto na mesa e não vai ter outra alternativa, vai ter que ser você. Não estou dizendo, o que está dizendo a respeito não é dos nomes dos grandes da terra, é sim o que você carrega. E quando você entender o que você carrega e explorar o potencial que você tem, acabou. Zero crise na tua vida. Por isso que nós acabamos de ler o texto. Os discípulos eram deformados, limitados, problemáticos, tinham problemas em suas casas, em suas famílias. Eles tinham famílias, eles tinham problemas como o nosso, em momentos diferentes. Mas eles aceitaram viver o que Deus escolheu para a vida deles. Eles se tornaram, os seus nomes se tornaram perpétuos, porque estão nos arrais da palavra. São os discípulos que Jesus, quantos não tinham Israel que poderiam ser 12? Mas Deus escolheu, não por aquilo que eles eram, e sim por aquilo que Deus poderia colocar dentro deles. E o que Deus poderia colocar tinha espaço para entrar. Deus está perguntando para você: tem espaço? Tem lugar para eu colocar, depositar na tua vida, independente de quem você seja? Independente dos nossos traumas. Deus não quer saber quem nós somos. Deus não quer saber. Deus está falando: eu não me relaciono com a tua vida social. Eu me relaciono com a promessa que eu fiz no ventre da tua mãe. É disso que eu estou falando. E nós precisamos sair dessa superficialidade. Que para provar que Deus é Deus na nossa vida tem que dar tudo certo. É onde que Deus está agindo na tua vida e que está dando tudo errado. Porque onde começa a dar tudo errado, começa a dar tudo para trás, todo mundo te abandona, é o cenário limpo para Deus se apresentar e falar assim: eu sou fiel da tua vida e eu vou mudar a tua história, diz o Senhor. Levante sua mão. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos como Jacó, imperfeitos, limitados, cheios de defeitos, mas perseverantes em querer viver uma mudança de sorte. Nós oramos e declaramos a tua graça sobre a igreja. Nós declaramos a tua graça sobre o teu povo. Nós declaramos o teu Espírito Santo, oh aleluia, sobre o teu povo, Pai. Faça essa obra poderosa. O Senhor nos deu uma palavra profética hoje, de algo que vai começar a acontecer. Então, Senhor, eu repreendo todas essas síndromes. Nós denunciamos todos esses inimigos que desviam o caráter, levando as pessoas para longe das promessas. Deus, em nome de Jesus,
Eu oro agora e eu declaro, Deus, não há ferrolho, oh Pai, oh morte que vai impedir do teu mover, não há nada impossível para ti, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro agora, eu declaro a graça, eu declaro a unção, eu declaro o poder. Oh meu Deus, não é a respeito da quantidade que estamos, mas é a respeito daquilo que nós carregamos. Oh aleluia, 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 aleluia. 12 infestaram a sua geração, 120 receberam o batismo com o Espírito Santo, e até hoje essa língua de fogo está sendo repartida sobre a igreja. Oh aleluia, foi a respeito do Senhor, precisa só de homem que crê na promessa, só precisa de uma pessoa que fala, eu creio, eu acredito em tudo, vai começar a mudar. Eu quebro a incredulidade do nosso meio agora, toda maldição, demônio maldito religioso, que plantou palavras na vida do povo, que plantou palavras na casa, eu quebro agora e eu declaro, oh aleluia, aleluia, espírito de Balaão, saia do nosso meio agora. Richo de Caias, eu abençoo o teu povo com um novo tempo, e eu declaro a vitória para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor, a intercessão pode voltar, em nome de Jesus. Amém? É isso aí, irmão. É papo reto. É papo reto. Deus é fiel. Você crê que Deus é fiel? Por isso que vocês vêm insistindo. Por isso que vocês vêm perseverando. Porque um dia quem falou comigo, não dá para voltar atrás. Pegue esse envelope que está na sua cadeira. Na tela do telão aqui tem um Pix. Na parede tem um QR Code. Amém? Se você puder, por favor, dê uma oferta de 10 a 30 reais hoje. Se você não vai voltar até domingo, dá uma oferta de 30 reais. Se você puder, dá uma oferta de 10 então. Mas não deixe de dar, porque segunda-feira nós vamos matar derrubar mais um gigante. Posso ouvir amém? Amém? O gigante do mês 4. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Levante seu envelope alto, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a oferta na tua casa, o dízimo. Eu sei, Senhor, que mais do que ninguém, como o Senhor tem surpreendido a nossa vida, mostrando a sua fidelidade. O que darei eu a ti, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Quantas liberações nós já estamos vivendo, Senhor. Todos esses meses, as guerras têm sido grandes, mas o que o Senhor tem feito é muito maior que a guerra. Então eu quero agradecer a vida de cada um que tem colocado no teu altar uma oferta especial. Que o teu nome seja glorificado. Que o Espírito Santo toque no coração. Ó Deus, eu repreendo toda a retenção, toda a ação que retém, ó Deus, a semente. Não retém na obra, retém a vida deles. E nós sabemos, ó Pai, que quando nós ouvimos uma palavra, Deus está sempre nos dizendo que nós não deveremos endurecer os nossos corações. Eu consagro essa oferta a Ti. Eu declaro a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Consagra essa oferta ao Senhor. Lá fora nós temos cantina, tem um bolo pudim lá, se você quiser, tem alguns salgadinhos. Enfim, procure a cantina, veja o que tem disponível e compra e ajude. Se você tem algum valor para acertar na cantina, não tem todo, acerta uma parte. Tudo isso vai ser destinado. Amém? Irmãos, eu não dependo da igreja, eu não vivo de salário de igreja, viu, irmãos? Eu trabalho e ainda ajudo a igreja. Então, o que nós estamos fazendo aqui, amanhã vai crescer. Nós vamos ter pessoas abençoadas, como sempre tive em outras igrejas. Mas é um momento nosso. Então, é um momento de Deus te ensinar a crescer, também na área financeira. Então, se você pode acertar a sua cantina, acerta a sua cantina. E se você, em nome de Jesus, ouvir essa palavra, não endureça teu coração, entrega a tua oferta e vai ser uma bênção. Amém? Levante sua mão para o alto, diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diga, Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que
Que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Vai na paz. Tchau. Fica com Deus.